nunca tomou um remédio para enxaqueca, dor de cabeça? Quem nunca chegou na farmácia e comprou um remédio por sua conta, sem uma orientação médica? Isso até é uma prática muito comum, mas nós temos que pensar que a automedicação ela pode mascarar doenças e provocar reações adversas. Temos sim que colocar a nossa saúde em primeiro lugar e não em risco. E é por isso que nós vamos falar agora da importância de entendermos, de termos essa consciência que a automedicação, tomar medicamento sem orientação médica, pode causar problemas para a nossa saúde. E é sobre isso que eu vou falar agora com a minha convidada, que é a Giovana Ranquetá Fernandes, presidente do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul. Giovana, que prazer de receber, muito bem-vinda ao Inspire-se. O prazer é todo meu, Andréia. Muito obrigada pelo convite. E um assunto muito importante, né, que nós precisamos conversar mesmo com a população. Exatamente, importantíssimo. Cada vez mais a gente se depara, né, com novidades também em farmácias e a gente acaba sendo seduzido de uma forma ou outra, seja até por vitaminas, coisas que a gente não tinha até um pouco tempo atrás. Hoje a gente vai em prateleiras de farmácia, a gente acha tudo que é tipo de vitaminas possíveis, né? Esses suplementos, eles também podem ser vistos como uma medicação, também exigem cuidados? Exigem todos os cuidados. E é importante destacar que os medicamentos, mesmo que eles possam não ser prescritos, né, pelo médico, o médico prescreve os medicamentos, mas orienta também os pacientes, é lógico, mas existe um profissional que é o profissional do medicamento e da orientação sobre medicamentos. E esse profissional é o farmacêutico. Então, nós temos medicamentos aí que podem ser isentos de prescrição, mas que precisam dessa orientação, que é o caso também, como tu falaste agora, das vitaminas, de outros medicamentos que muitas vezes as pessoas acham que são inofensivos, mas na realidade podem, sendo usados com outros medicamentos ou de forma inadequada, podem causar outros sintomas, né, ou efeitos adversos que ficam longe, né, da orientação de um profissional de saúde. Olha que importante essa informação, Giovana, porque a gente não está falando aqui que para tomar qualquer remédio, né, se teve, como eu disse, uma enxaqueca, alguma coisa assim, a gente tem necessariamente que passar pelo médico para depois, mas tem um profissional dentro da farmácia que pode ir te dar uma orientação e, se for o caso, até dizer não, né? É uma questão de investigação até mesmo. Exatamente. Uma simples dor de cabeça, né, ela pode ser tratada com um analgésico e o farmacêutico pode orientar, né, esse paciente, essa pessoa que está com o sintoma, a usar um medicamento isento de prescrição. Porém, o uso, né, desses medicamentos por tempo prolongado ou com outros medicamentos também, né, podem estar mascarando sintomas. Então, uma simples dor de cabeça, sendo reincidente, né, sendo prolongada, ela pode estar mascarando os sintomas. Daí, nesse momento, também o farmacêutico orienta, né, qual é o ponto de procurar também um profissional de saúde. Né? Então, o farmacêutico é esse profissional que pode estar orientando também o paciente, né, a não se automedicar. A não se automedicar. A gente sabe que a automedicação ela pode ter consequências graves. O que é mais procurado, né? Que tipo de remédio que é mais procurado sem receita? Os analgésicos, né, são os mais procurados sem receita, sem dúvida. Pela dor, né, a dor incomoda muito as pessoas, né? Então, esse tipo de medicamento as pessoas quase sempre buscam uma orientação ou vão à farmácia, né, para fazer o uso desses medicamentos. A gente também tem agora no inverno, né, os antigripais, são medicamentos muito procurados pela nossa sazonalidade, né? Agora chegou o inverno. Então, a gente tem aí idosos que precisam ter todo o cuidado no uso desses medicamentos. São medicamentos que precisam ter esse olhar mais apurado do profissional de saúde. Mas é importante destacar que a automedicação, ela pode existir. Ela pode existir. O que nós precisamos ter consciência é que ela precisa ser responsável.
e ser responsável hoje é buscar, né, esse profissional farmacêutico ali para avaliar mesmo outros medicamentos que a pessoa pode estar usando. A gente tem os suplementos, mas também tem fitoterápicos que também não são inofensivos, né? E isso é importante relatar para um profissional de saúde quando for fazer uso de um medicamento para qualquer sintoma que possa ter. Perfeito. E tem muitas pessoas também que vão na indicação, né? A pessoa, meu amigo está usando o medicamento tal que está fazendo bem, então eu também vou experimentar, né? Exato. Então, nessas nuances aí que podem morar alguns perigos, porque se é indicado para ele, não necessariamente tem que ser indicado para cada você. pessoa tem a sua particularidade, né? Cada organismo, né, é particular e único. Então, muitas vezes acontece sobras de medicamentos e a gente, querendo fazer um bem, acaba, né, quem sabe até colocando uma pessoa ou um amigo em risco, porque o medicamento que serviu para mim em determinado momento pode não ser aquele, né, que serve para aquela pessoa. Então, o sempre indicado, né, quando a gente recebe alguém que, tô com tal sintoma, né? Poxa, hoje a gente tem farmácias, né, pulverizadas. Né? Exatamente, cada esquina, Cada né? esquina nós temos. E essa farmácia, ela tem não só determinação legal, né, mas cuidado com a saúde pública, o dever de ter um farmacêutico. É verdade. Então, esse profissional está ali Ele justamente tem que estar para dentro isso. da farmácia, Exatamente, né, para ajudar essa pessoa a fazer essa automedicação responsável, né? O uso indiscriminado de antibióticos ainda preocupa e também eu falo isso sobrou um antibiótico, eu tomei uma vez para tal problema, agora eu estou com problema de novo, eu vou tomar, né? Ou às vezes as pessoas conseguem uma receita aleatória. É uma preocupação ainda, o que isso pode aí acarretar na nossa vida, na nossa saúde como um todo? É uma das principais preocupações ainda da Organização Mundial de Saúde, né? E não deixa de ser um risco, mesmo que hoje a gente precise ter uma prescrição médica para ter um antibiótico, né, na farmácia. Ainda é um risco, justamente por isso que tu falou, as sobras dos medicamentos. Então, a resistência bacteriana, ela vem muito forte nesse sentido. E também, às vezes, não só a sobra do medicamento, mas o uso sem também uma orientação. Porque eu posso estar fazendo uso de ter uma prescrição de antibiótico e na farmácia comprar, a receita está ok, né? Mas eu não relatei para o profissional de saúde todos os medicamentos que eu estou usando. Um suplemento alimentar, né, que pode estar causando aí uma alteração nessa molécula que o antibiótico precisa estar daquele determinado formato, né, para fazer o efeito. E isso pode afetar a ação do antibiótico e até mesmo tu usar um medicamento muito bem, né, de acordo com a posologia, com o que foi indicado pelo médico, por tantos os dias que foram indicados, mas não houve aquele cuidado de dizer o que eu estou usando de suplemento, né, como que tá os outros medicamentos também que eu estou usando. Porque acho que o suplemento ali, ele é algo que não vai interferir em nada. Então, ele é um risco ainda muito em potencial por isso. Ainda o profissional de saúde, o farmacêutico, ainda não é usado como que ele pode ser usado pela sociedade para estar instruindo isso. Exatamente, mas sabe que eu acho, porque as pessoas não têm esse conhecimento mesmo, né? Que o farmacêutico está ali para fazer essa orientação, para ajudar. Então, acho que a gente deve realmente falar mais sobre isso. Olha, vai até a farmácia, tal responsável ali. Exato. Né? Uma pessoa que estudou para isso, que tem conhecimento, propriedade para fazer essas orientações necessárias. Que pode, inclusive, estar conversando com o médico, né, sobre aquele tratamento que foi prescrito, para que a pessoa consiga fazer um melhor uso dele, né, para que ele tenha eficácia. E, inclusive, os antimicrobianos, o cuidado que nós temos que ter com ele é porque daqui a um tempo eu posso passar por uma cirurgia, né? E muitas vezes os médicos usam, né, o antibiótico após cirurgias para evitar um risco de infecção e aquele antimicrobiano que eu poderia usar, que seria mais inofensivo para mim, que poderia causar menos efeitos adversos, eu já não posso usar, porque eu já criei alguma resistência, eu posso
Daí é bem eu preciso sério, usar né? um outro medicamento, um outro antimicrobiano que tenha de amplo espectro, que a gente fala, né? E aí, daí que vão surgindo também outras bactérias, Outras, superbactérias. e torna o corpo mais sensível, né? Porque qualquer Exatamente. medicamento tem efeitos, né? Ele vai causar um efeito desejado, mas ele também tem que ser monitorado, né? Os efeitos indesejados precisam ser monitorados. Giovana, em relação ao descarte de medicamentos, né? Às vezes a gente tem medicamentos guardados em casa e não sabe muito bem o que fazer com eles na hora do descarte. Qual que é a orientação certa? Hoje nós temos farmácias, né, locais para descarte, né? Nós temos um site que a pessoa pode procurar o estabelecimento que ela pode entregar esses medicamentos, né, que estão vencidos, né, ou que não estão identificados a validade deles, porque é importante falar que não é só medicamento vencido que precisa ir para descarte, né? É aquele medicamento em que nós não conseguimos identificar a validade e o lote, ou seja, acontece também, que acontece né? também, porque as pessoas acabam cortando muitas vezes blister ou rasgando a caixinha ali que diz a validade, e esse medicamento também tu não tem como rastrear ele, né? Não tem como saber se aconteceu alguma coisa ali no meio do caminho, naquele lote, né, que ele está inapropriado para uso. Então, esses medicamentos também devem ser descartados. Então, nas farmácias tem uma coleta para Sim, podem ter coleta esses também. medicamentos. É importante que sempre a população também se informar, né, na farmácia e entregar esses medicamentos, fazer uma revisão periódica da farmacinha caseira também, né? Porque acontece, né? Essas sobras acontecem sempre acontecem. Não adianta a gente fechar os olhos, né? Porque é corriqueiro da população, até pelo uso da automedicação, por medicamentos isentos de prescrição, né? Que a gente precisa ter esse cuidado com validade, com lote também, que é um númerozinho que aparece ali acima da validade, que permite aos órgãos como vigilância sanitária, né, como o próprio profissional farmacêutico está atento, né, a rastrear esse medicamento. Perfeito. Então, assim, eu acho que o que fica bem importante salientar é a importância do farmacêutico, desse profissional, que a gente pode recorrer a ele. Às vezes recebemos até alguma receita, um genérico. Chega na farmácia, a gente não sabe qual dos genéricos escolher, qual laboratório escolher, se há uma diferenciação entre ambos. Se não há, está ali o profissional para fazer essa orientação, né? Que outros conselhos, além desse, de procurar o farmacêutico, pode serem dados agora, para a gente encerrar a entrevista, em relação a essa automedicação. Quais os cuidados que devemos fazer, né, em relação a esses medicamentos que tomamos aleatoriamente muitas vezes? Acho que uma orientação que é necessário, né, a gente divulgar bastante é a internet, né? Hoje a rede social divulga muito o uso indiscriminado de medicamentos. Muitas vezes, né, personagens, né, que aparecem assim indicando medicamentos ou falando de medicamentos ou com fontes inapropriadas mesmo, né? Então isso é um alerta, né, que nós temos que ter de não usar isso, né, para se automedicar ou ver aquela imagem na TV ou a propaganda mesmo inapropriada, né, e sempre procurar um profissional de saúde quando achar que precisa de algum medicamento, né, mesmo que não seja para aqueles sintomas que realmente, às vezes as pessoas estão procurando medicamentos para outras questões até estéticas, né, então isso também é um risco. Hoje em dia, cada vez mais. Que o pessoal que busca mais performance em academias também tem buscado por muitos suplementos, né, para ajudar nisso. Então sempre tem uma orientação procurar os profissionais corretos, né? Ainda a presença física, embora nesse mundo tão virtual que nós estamos vivendo, a presença física do profissional, tanto do médico na prescrição, né, como do farmacêutico, sendo esse profissional que está ali apoiando também o médico para que os pacientes façam o uso correto, ainda é o mais importante. Tá? Muito obrigada, então. Foi um prazer ter te recebido aqui no Espírito. Prazer foi todo meu. Muito obrigada. Informações super importantes aí para nós.